to record. I request it's making me request. Oh no, okay, it started. It should be good. Great. Perfect. Okay. Thank you, everyone. Starting it now. Hello, everyone. Thank you for joining. Olá, We're bom just dia a going to give todos e one or muito two obrigado minutes por estarem to aqui conosco. folks filter in, but E feel vamos só free aguardar to mais alguns put minutos in the até que todos chat consigam entrar, mas to nesse everyone meio where you're tempo joining seria ótimo from, se todos pudessem escrever what aí no city, chat country. onde estão, em qual cidade, qual país. Great. Lots of folks from all over so far. Vemos aqui que temos já participantes de várias partes do mundo. Hi, everyone. If you're just joining, feel free to add into the chat your E os name que and estiverem the entrando city and country agora, you're joining from, lembrem-se que é sempre muito bom se and we'll get puderem started in escolher, just one colocar minute. aí no chat seu nome e de onde estão conectados. Great. I think we could probably get started and Eu let acho more que folks podemos join. começar já enquanto as outras pessoas entram. Thank you, everyone, for participating Muito today. obrigado a todos This por is estarem aqui conosco our hoje. webinar celebrating Esse é ICBP nosso Cycle Cities webinário que campaign, está ending 4 celebrando a years nossa Cycling campanha de Years. cidades So we're just pedaláveis looking forward e o to encerramento da a great campanha 4 anos discussion. após seu lançamento. Just to go E through teremos some uma conversa technical muito details about the interessante webinar. sobre ah, This session essa will be campanha. recorded and Antes de we will começar, upload alguns the avisos recordings técnicos. Esta in the sessão vai ser most common gravada languages em that we have todas as available línguas after the disponíveis webinar. e And we do depois have essas gravações vão ser interpretation available disponibilizadas e temos today. The interpretação webinar will be held in simultânea English, também so ao feel free vivo. to toggle Então, and use a the língua desse toolbar webinário é em in inglês, the mas se interpretation alguém section. preferir ouvir a We do have interpretação Spanish and em Portuguese espanhol ou interpretation. português, basta selecionar aí na And you parte can inferior feel da free to tela, also use the clicando chat no box globinho e escolhendo a to língua de submit sua questions or preferência. comments, but primarily if Temos you have a sala de bate-papo, a sala de chat e questions temos for the também uma panelists, you can use the sala, uma Q&A caixa functions específica also para under the perguntas e respostas. toolbar. Então, também na parte When raising your inferior da hands, tela, we'll be vocês looking podem to field the localizar Q&A in the tanto chat a for sala de questions bate-papo as we quanto proceed a through sala de the session. perguntas e podem So with mandar suas that, perguntas por I'd uma like to das duas. introduce Heather Thompson, E ICDP tendo feito isso, eu CEO, who will gostaria be de sharing apresentar a Heather context and Thompson, overview about the que é Cycle a Cities campaign CEO and do introduce ITDP, the e rest ela of vai our falar um speakers pouco today. sobre essa campanha e vai apresentar os outros Hello, participantes everyone. deste webinário de hoje. Happy to be here today, and I would say Bom dia a I'm todos. Eu excited estou for muito this feliz de session. estar We aqui have so much to hoje. celebrate, but Estou also muito much to remember, as animada. Temos as muito we're para comemorar, mas também me ending sinto our um Cycling pouquinho Cities triste, campaign porque after estamos a really encerrando a great nossa four campanha years, Cidades Pedaláveis hopefully with depois the de 4 anos involvement de of muito all of you. sucesso. E eu espero que As todos we all aqui tenham know, the global participado dessa pandemic campanha de uma maneira completely ou de upended the outra. ways all of us Então, moved and como lived in our sabemos, cities, tivemos uma pandemia and in global em particular 2020 que mudou a public vida de transport todos e também ridership, maneira de especially nos for the underfit. movimentarmos nas nossas Many cidades. cities needed to find ways to quickly E o adapt to número their de passageiros de transportation to transporte provide público se more reduziu affordable, more significativamente. Muitas accessible, and cidades more começaram a ergonomical buscar transport. formas And de with se that, adaptar cycling rapidamente ao seu emerged as a transporte crucial para difference for fornecer residents meios de and transporte essential mais workers to reach acessíveis e destinations saudáveis. and E a services, bicicleta especially surgiu while como uma tábua public de transport salvação was nesse limited. processo, ITDP principalmente com os limites recognized do in that transporte moment that there was público. a E o strong ITDP need for reconheceu naquele advocacy and momento que havia support, uma forte particularly in the necessidade de regions where we promoção e work, de apoio, to provide principalmente nas safe, regiões onde trabalhamos, accessible, and para integrated fornecer cycling resources recursos and e infrastructure infraestrutura everywhere. cicloviários seguros, Recognizing the acessíveis e urgency in the places where integrados em we work todos os and knowing that lugares. it extended much Então, further, with that we lançamos launched
a campanha Cidades Pedaláveis durante a COP26 em 2021 em Glasgow. E a ideia era criar uma rede global para conectar governos, planejadores, instituições e defensores da bicicleta no mundo todo com boas práticas, ferramentas e dados sobre o uso da bicicleta. Agora, 4 anos depois, estamos encerrando a campanha. Mas todas as pesquisas e o aprendizado que nós alcançamos durante esses 4 anos, né, permanecerão uma grande fonte de inspiração. Para nós está claro que os conhecimentos, interesses e recursos já estão lá. O que a campanha demonstrou é que se tivermos a combinação certa de investimentos, colaboração e vontade política, isso é tudo o que precisamos para transformar qualquer cidade em uma cidade pedalável. Eu gostaria então de agradecer todos os governos, servidores públicos, organizações e todos os participantes que assinaram e se comprometeram a nos ajudar nessa campanha. A demanda existe e precisamos nos comprometer e aproveitar esse momento. Espero que esse seja o início de mais ações de vários governos e organizações filantrópicas e bancos de desenvolvimento para integrar a mobilidade ativa em seus investimentos e suas agendas. Dana foi a líder dessa campanha e ela vai fornecer mais detalhes sobre os impactos e resultados das cidades pedaláveis. Antes de começarmos o debate, mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem aqui conosco. E agora a palavra é sua, Dana. Muito obrigada, Heather. E, na verdade, temos esse sentimento, digamos, agridoce aqui de ver o final dessa campanha e também pensar que, na verdade, é o final de uma etapa da campanha e temos interesse em ver o que vem depois. Bem, antes de convidarmos os nossos panelistas, eu gostaria só de usar alguns minutos aqui para destacar os principais impactos dessa campanha. Isso vai nos ajudar, então, a organizar o debate em seguida. Então, quando eu estava pensando sobre isso, sobre quando lançamos essa campanha lá em 2021, uma coisa que está muito clara para mim é que houve uma grande expansão em termos de apoio e da infraestrutura cicloviária nesses 4 anos. Isso não aconteceu apenas nas cidades que nós sempre consideramos cidades pedaláveis. O uso da bicicleta continua a crescer em todas as regiões do mundo. E eu acho que a melhor maneira de demonstrar isso é olhando aqui para esse mapa das nossas cidades que faziam parte dessa coorte. Então, são países e cidades que participaram da campanha e se comprometeram a expandir suas redes cicloviárias e também promover o uso da bicicleta entre seus cidadãos. Há alguns anos atrás, a maior parte dessas cidades não estariam necessariamente no topo da lista de cidades pedaláveis, mas em 4 anos muito mudou. E essas são as cidades que realmente se desenvolveram e evoluíram durante a campanha. 34 cidades em 6 continentes. Isso realmente demonstra a diversidade das cidades que resolveram elevar o papel e o perfil da bicicleta no transporte público. E nós vemos que muitas dessas cidades agora estão no topo em relação ao que conseguem realizar em termos de infraestrutura e apoio ao uso da bicicleta. Mas, naturalmente, essas cidades pedaláveis e o ITDP não são os únicos responsáveis por esse sucesso. Temos aqui a imagem de várias organizações que são nossas parceiras. Então, temos grupos locais de usuários de bicicleta que organizaram pequenas campanhas locais e também novas plataformas de rede de conhecimentos e realizaram pesquisas e coletaram experiências reais e também organizações internacionais, organizações filantrópicas. E essa campanha, essa coalizão nos ajudou, então, a ampliar a visão sobre o uso da bicicleta e também a influenciar debates e processos decisórios em todas essas geografias diferentes, em todas essas partes do mundo e nas diferentes esferas de governo.
Quando pensamos nas cidades pedaláveis, o nosso foco, na verdade, era melhorar a qualidade das estruturas cicloviárias nos diferentes países e cidades. E pensando naqueles grupos que mais usam bicicletas, principalmente mulheres e crianças, e como essas transformações poderiam ter um impacto positivo na vida dessas pessoas. Então, essas cidades da nossa corte construíram mais de 900 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas protegidas nos últimos 4 anos e mais outros 1.000 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas não protegidas, ou seja, cerca de 2.000 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas construídas em 4 anos. E na verdade, um volume muito grande, um sucesso muito grande. Nesse período, quase 1,5 bilhão de quilômetros foram percorridos em bicicleta. Isso reduziu a quilometragem percorrida em automóveis em 877 milhões de quilômetros. E até 2050, isso vai resultar na redução das emissões de CO2 em cerca de 3 milhões de toneladas. Então, 3 milhões de toneladas evitadas. Mas é importante conectar as pessoas aos locais que elas desejam ir. E é por isso que nós temos que considerar o aumento das populações servidas pela bicicleta entre 2021 e agora. E fizemos algumas pesquisas e podemos destacar alguns pontos que essas cidades têm em comum. E isso pode ajudar a explicar o progresso que realizaram em tão pouco tempo. Bem, primeiramente, ter um plano claro de mobilidade ativa e de uso da bicicleta, isso é muito útil para a implementação. Além disso, ter muita capacidade institucional e apoio técnico, isso também ajuda a implementar infraestrutura de alta qualidade e fornecer o apoio necessário. E, por fim, o financiamento para implementar esses projetos e começar a conectar as ciclovias existentes e ampliar a rede naturalmente. Então, esse interesse no uso da bicicleta continua a crescer. E eu acho que essa campanha foi muito eficaz no sentido de criar uma comunidade muito engajada, ou seja, todos vocês que estão aqui hoje e muitos, muitos outros que também fizeram parte desse esforço. E nós gostaríamos de garantir que essas transformações que vimos ao longo dos últimos 4 anos, que elas continuem a crescer. Bem, como podemos fazer isso? E como podemos manter esse movimento iniciado pela campanha Cidades Pedaláveis? Bem, primeiro ponto seria construir mais redes cicloviárias de alta qualidade. Isso significa construir mais ciclovias e ciclofaixas, e muitas cidades também estão trabalhando na construção de uma rede de ciclovias seguras. E isso inclui, por exemplo, a adoção de padrões de projeto, e também isso pode acelerar o processo decisório e o processo de implementação. Um outro fator importante é adotar uma visão estratégica sobre como o uso da bicicleta pode se conectar a outros modos de transporte, principalmente o transporte público urbano. Isso pode ter um impacto nos planos e projetos das cidades. E para facilitar o acesso à bicicleta e também ao transporte público. Ou seja, o uso da bicicleta não deve ser um fim por si só, mas sim um elemento no sentido de oferecer mais opções de transporte para as pessoas. É importante também ter apoio e financiamento dos governos nacionais. E ainda há, digamos, uma certa divisão ou pouca conexão entre diferentes níveis de governo em relação ao uso da bicicleta. E muitas vezes o uso da bicicleta ou transporte urbano é visto como uma questão local que talvez não devesse receber financiamento nacional.
E seria importante que a bicicleta e que a mobilidade ativa começasse a fazer parte de planos mais amplos, como, por exemplo, o NDCs e outros planos mais amplos, relacionados ao meio ambiente. E, por fim, temos de pensar nos vários benefícios potenciais do uso da bicicleta. Há vários co-benefícios, não é apenas uma solução ambiental. Há muitas evidências que confirmam como o uso da bicicleta pode ajudar a promover uma melhor saúde pública, melhorar a qualidade do ar e também contribuir para o desenvolvimento econômico e para os níveis de emprego. Ou seja, temos de pensar em elaborar mensagens mais direcionadas para os diferentes grupos de partes interessadas. Bem, nós vamos publicar hoje, daqui a pouco, na verdade, esse relatório final da campanha, e esse relatório traz mais detalhes sobre os impactos e destaca muitas das histórias positivas que vimos ao longo desses 4 anos. Há umas fotos muito legais nesse relatório e eu gostaria de encorajar todos, na verdade, a buscar acessar esse relatório mais tarde hoje. Vai estar lá disponível na página de publicações do site do ITDP. Bem, e tendo dito isso, eu gostaria de parar agora de compartilhar a tela e eu gostaria de convidar agora os nossos panelistas de hoje. Primeiramente, temos Sam Johnson, ele é especialista em transporte sustentável, trabalhando com o Banco Mundial, e ele trabalha na área de planejamento de transporte sustentável e também orientação sobre financiamento e investimentos, e trabalha com vários governos, principalmente nas ilhas do Pacífico. Ele é bacharel em engenharia civil e pós-graduado em desenvolvimento sustentável, e também faz pesquisa na área de mobilidade ativa. Em seguida, temos Fernanda Rivera, que é especialista sênior em políticas públicas de mobilidade sustentável e trabalhou por mais de uma década com o governo do México em projetos de implementação do uso da bicicleta. Em particular, a Fernanda foi responsável pela implementação do sistema de bicicletas compartilhadas da cidade do México, Ecobici, e ela também é especialista na área de mobilidade. Ela tem um mestrado, na verdade, ela está realizando um programa de mestrado na Universidade de Londres, na área de transporte e planejamento urbano. Por fim, temos Sara Abdelkader, que é engenheira e gerente de projetos. Ela trabalha na cidade do Cairo, no Egito, e trabalhou em vários projetos de mobilidade urbana e também no lançamento do sistema de bicicletas compartilhadas na cidade do Cairo, perdão. E muito obrigada mais uma vez a você também, Sara, por estar aqui conosco. Bem, vamos começar então nosso debate com algumas perguntas que preparamos aqui para vocês, mas nós vamos também manter um olho aqui na sala de bate-papo e na sala de perguntas e respostas, porque todos os participantes, na verdade, têm a possibilidade de fazer suas perguntas e vamos tentar responder ao máximo número possível de perguntas durante esta sessão. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade, é para todos vocês, todos os três panelistas, só para dar um pouco de formato a essa conversa, a esse debate, e que vai nos ajudar a entender um pouco os aprendizados da campanha. Eu gostaria de perguntar, então, para todos, o que você acha que foi a maior marca de progresso em relação ao uso da bicicleta nos últimos 5 anos? Ou seja, houve um momento, um ponto de inflexão em algum momento, ou algum outro fator que tenha ajudado a modificar a maneira que as pessoas veem o uso da bicicleta? Então, alguém se voluntaria aqui a ser o primeiro a responder? I can jump in first. Yeah.
Eu posso começar. Bem, é um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Eu gostaria de parabenizar o TDP por esse marco tão importante. Vocês fizeram um trabalho fantástico e promover essa agenda realmente, essa agenda realmente está começando a se desenvolver e eu acho que estamos sim num momento, num ponto de inflexão. Eu acho que uma diferença fundamental para mim é que muitas vezes, porque eu acho que o debate agora não é mais sobre por que usar a bicicleta, mas como usar a bicicleta. Então, se analisamos agora vários documentos públicos, políticas públicas de vários governos, parece que todos já entenderam que é importante usar a bicicleta. Eu acho que a questão principal agora é como fazer isso, como ampliar o uso da bicicleta. Eu acho que um exemplo muito interessante desse tipo de apoio de alto nível é, por exemplo, o novo plano de ação pan-africano de mobilidade ativa, que foi lançado no ano passado, e temos vários planos diretores ligados ao uso da bicicleta. Também a Semana de Segurança Rodoviária da ONU deste ano teve foco no uso da bicicleta. Então, eu acho que estamos, na verdade, em um momento muito positivo para a mobilidade urbana. Eu acho que eu poderia dizer muito mais, mas eu vou passar a palavra para algum outro colega aqui do painel. Sara, você gostaria então de Yeah. começar respondendo essa Well, pergunta? something that I can Bem, see is, let's say, the o que eu context. diria If I tell you é back que in like se 4 eu years ago, even if there pensar, was por exemplo, already a bike sharing system and stuff like that. I mean, no whenever I que era a wanted to cidade do do something Cairo quatro international, anos so I atrás, would era say até to my sister, difícil yeah, one of those de must obviously pensar num sistema de have a bike bicicletas sharing compartilhadas. system in the heart of Então, this crowded é, city. So for me, É, this was something that, Cairo é uma yeah, cidade I can grande e see it was caótica, então a different. ideia de And criar um sistema like semelhante era those that inimaginável come to poucos visit anos could tell atrás. that even the social Talvez eu services possa were falar um closed. pouco mais sobre So isso depois, back then, mas eu 4 acho years que tem ago, a it ver com a wasn't the same percepção as we can see social it right também. now. So this is like 4 anos amazing. atrás, a And percepção do since this público has não era a led to mesma. several E couple of mesmo events with other tendo people from different participado countries, and what I de can see vários that eventos com it's pessoas de good that outros what Sam países, said, it's no eu longer like percebo why que é but exatamente how isso que can o we Sam build it falou. and learn Não se from other trata mais de experiences. usar ou não a Like bicicleta ou back por que usar a it's bicicleta, amazing mas sim experiences como that we had. promover So now we're um uso just mais amplo da we gonna bicicleta. have it, but the E question is that how to make it a local and how questão to é do this como shift fazer that's gonna isso eat from em the nível different perspectives local e como for each fazer essa region and transformação de culture. mentalidade em So diferentes yeah, that's how países. I see it. Yeah. É isso. Great, thanks, Sarah. Obrigada, Sara. Okay, Fernanda, a palavra é well, sua thank agora. you. I'm really happy Então, em to be primeiro here lugar, with you with muito all of you. obrigado. É um prazer What estar I aqui com think is vocês that the hoje. key filter is that O now que eu we see diria é que essa grande bicycles as a form of mudança é que transport. agora vemos a Usually bicicleta we think como about modo as a de personal transporte. mode, as a sport Antigamente as system, pessoas and now pensavam we na see them bicicleta as a só moral como compass, and that um changes a little lazer, when um we look modo in de the end. Now we recreação. know that E commuting can be agora as fun, commuting pessoas can be healthy, ah, commuting can be têm environmental visto mais friendly, a more bicicleta como sustainable. modo So de it's transporte changing para ir the ao way we trabalho, think and irem how we à move our daily universidade, a lives. bicicleta, e And isso most mudou a significantly, that percepção das cycling pessoas. Eu acho que o only mais saves when importante we all ainda have now a friend é that is a que cyclist. And agora that's the todos biggest nós change that we temos could ever um have, amigo, um because if you know conhecido someone that que cycles, it might usa a be just bicicleta no letting dia a dia. hope that you might E become se a você cyclist too. conhece So I think alguém those are two que já different usa videos, but bicicleta, tem also that uma we chance could do maior it de você together. também começar a usar a bicicleta no dia a dia. Eu acho que essa é uma Yeah, mudança it's muito really interesting positiva. to have like what Sam was Sim, saying, é this realmente this interessante shift pensar at the naquilo que highest o levels Sam from falou, ou seja, aquela international, mudança nos níveis mais altos, multi-country ou networks that are seja, coming essas together redes de when vários things países getting que like se we've had unem before. And agora then para we're also compartilhar seeing it at the conhecimentos hyper-local level sobre o uso da where we're bicicleta, hearing mas about também vemos o social que está perceptions acontecendo em changing on the nível local, ground como as and percepções more sociais and more estão people mudando cycling and more nas people knowing cidades people who e cycle também que mais and pessoas having estão a usando a more greater bicicleta connection e mais from pessoas conhecem understanding pessoas que anything that pedalam could no be dia a dia. more E eu acho que isso promoting aumenta a sports activities. compreensão e também a empatia direcionada aos ciclistas. So I think there's a couple of Bem, questions in the Q&A that temos have também already aqui já alluded algumas to this, perguntas but aqui na sala de I think, perguntas e respostas que we're always tocam um looking pouco for nesses pontos, kind of success mas stories. What nós are we hearing sempre from
buscamos assim histórias de sucesso. Eu gostaria de saber assim se vocês querem contar algo sobre as cidades onde vocês trabalham e ou cidades que vocês conhecem. Falar um pouco sobre o que funcionou e o que é necessário para o sucesso. Ou seja, o que é mais importante? É a questão financeira? É assistência técnica? Ou será que é importante criar uma rede de promotores? Ou seja, quais são essas peças que criam esse quebra-cabeças? Bem, eu acho que cada cidade tem suas necessidades diferentes, porque só quando você começa que você vai entender exatamente que tipo de apoio pode precisar. Eu acredito piamente que compartilhar essas ideias e conhecimentos com outros países, isso é muito importante. Isso foi feito durante a campanha Cidades Pedaláveis. E, e isso, assim, falar não somente sobre as coisas positivas, mas também sobre dificuldades enfrentadas durante a implementação. Mas, naturalmente, é muito importante obter o financiamento necessário. E nós sabemos que muitos dos investimentos são direcionados ao transporte motorizado. E nós temos de pensar em como direcionar parte desses recursos para a promoção do uso da bicicleta. Isso faria diferença. Sarah, did you want to jump in? Sara, você quer dizer algo? Sim. Só adicionando a isso, eu acho que uma coisa interessante é que muitas vezes, quando a infraestrutura não foi bem projetada, isso também, quer dizer, isso pode ser superado. Eu acho que é importante conscientizar mais as pessoas para que acreditem mais na bicicleta como alternativa de transporte. Ou seja, não é mais uma coisa simplesmente para o lazer ou para a recreação. Cada vez mais se torna um modo de transporte. Muitas vezes o tráfego pode ser um problema. E eu acredito que isso está mudando. As pessoas estão reconhecendo o lugar da bicicleta no contexto urbano, mas naturalmente o contexto pode mudar de uma cidade para outra, mas a mudança está acontecendo em todos os lugares. Eu diria que está funcionando. Estamos vendo o processo funcionar. Eu lembro quando nós criamos o programa Cairo Bike pela primeira vez, nós aprendemos muito com a experiência do México e como nós poderíamos tentar aplicar a parte daquilo ao nosso contexto. E a mentalidade foi mudando aos poucos. Em muitos casos, não é necessário uma mudança tão radical assim. É importante também continuar a aprender com contextos semelhantes. Naturalmente, pode haver barreiras à implementação, mas é importante promover essa visão global de como podemos aprender uns com os outros. Em outras palavras, não estamos reinventando a roda, mas simplesmente aprendendo com as experiências de outros. É ótimo ouvir falar que vocês aprenderam com o México, porque a Fernanda estava lá, ela trabalhou nisso, né? Bem, antes da próxima pergunta, eu só gostaria de dizer, Dana, que nós estamos vendo todos esses impactos muito positivos, mas muitas cidades ainda estão trabalhando com orçamentos muito reduzidos. Muitas cidades já têm políticas e têm planos para o uso da bicicleta, mas, infelizmente, ainda estão trabalhando com trocados, com pouquíssimos recursos. E eu acho que talvez a próxima fronteira seja realmente trabalhar e promover uma alocação mais significativa de recursos para promover o uso da bicicleta. E nós temos pesquisas muito importantes que demonstram que o uso da bicicleta é muito importante, muito positivo
do ponto de vista econômico, para promover o desenvolvimento econômico, para também gerar benefícios no setor de turismo. Ou seja, esse tipo de infraestrutura gera muitos benefícios, gera muito retorno. E faz sentido, simplesmente do ponto de vista econômico. E se os governos têm recursos disponíveis para isso, deveriam gastar o máximo possível. Naturalmente, há desafios, há limitações, mas imagina se nós já tivemos tanto sucesso com o pouco dinheiro que tínhamos, imagina o que não Yeah, that's a faríamos great se point. tivéssemos mais recursos. I think it's Sim, also, é um you know, ponto muito there could importante, be porque some eu avenues for diria que support that poderíamos cities também achar could be maneiras taking de advantage of, but oferecer haven't quite been able to apoio, access. In a lot of cases, cities are, talvez using oferecendo direct acesso funding a to implement digital financiamento e infrastructure. recursos que no momento não estão disponíveis para esses You know, projetos. there's a lot Muitas of cidades estão competing trabalhando com recursos needs próprios, for that funding, mas even in há kind of other talvez ways, outras thinking fontes about que podem ser sort of consideradas, transport versus active mobility, and how can we think about inclusive linking projetos de apoio ao together in transporte a way that sustentável e à supports mobilidade the best ativa, e use talvez criar um public vínculo goods. entre esses projetos e a realidade. So now we're going to go to Então, kind of the other agora side of the coin, which is vamos thinking olhar para o outro about lado the da what moeda, isn't quite working well. que We've é, made a lot of quer dizer, progress já over the past falamos sobre couple o of que years, funcionou, but mas there are agora still seria some o caso de areas falar that, sobre o you know, que we não continue funcionou tão to work bem. Ou on. seja, fizemos muito There's progresso, mas ainda certamente há a áreas que question in the precisamos chat that melhorar. speaks E to, tem uma pergunta aqui no you know, chat que some fala governments um looking to pouco sobre remove isso. bike lanes that Ou have seja, been installed alguns in recent governos years, estão and negatively tentando impact public remover perception related to ciclofaixas e those. So ciclovias, curious to e muitas vezes a hear what percepção your pública experiences pode have não ser muito been, if there's positiva other em relação às areas bicicletas nas where cidades. E eu gostaria que what vocês could be falassem um better, pouco and sobre how we o might que try to vocês change acham that. que poderia ser feito melhor em Maybe I'll relação start ao with nosso you, Sarah. trabalho e nossa campanha. Talvez você Well, possa yeah, começar that's agora, very Sara. challenging, specifically in a É country uma not pergunta the easiest. bastante desafiadora, Specifically that there is again the same direction, like as porque, we are mais still uma building vez, bike lanes, but like really very estamos small and maybe aí, limited. quer dizer, estamos ainda Still just construindo building the roads, so ciclofaixas e ciclovias, mas o ritmo é I muito guess menos acelerado que o ritmo de for construção us de and rodovias like the e de local ruas e communities to raise estradas. their voice, like whenever there is É importante que as basically comunidades locais tenham meeting like voz. decision makers E and like just quando, one por of those exemplo, examples also is os this partnership tomadores de with decisão se encontram para debater like the certas bike sharing questões, system that we have right seria now with importante que government. as comunidades So I guess tivessem voz we também. can just do this here Eu too acho by que leading by example. So this was podemos fazer implemented, it isso, was said like na many years ago verdade, that it's impossible to have this tentar wording ajudar com until um the mass exemplo. see it as something that's important. Ou But seja, we just do it. quando We're lançamos o discussing projeto we have to start de somewhere. bicicletas compartilhadas So alguns with anos Turkey, atrás, I muitas had this. pessoas We não also viam had it in another a city in Sharm el importância Sheikh. So the disso. thing is E that fizemos na how I cidade do see it, Cairo e também numa outra cidade no it is Egito. challenging. Just let's be honest, E, it is sem challenging to dúvida, have it. é um desafio But then we have começar, dar o to primeiro begin passo, mas and nós then precisamos learn começar from e learn by aprender example. Like we com have it working. We know there nossa are some experiência e barriers aprender and com o exemplo de like outros for example também. with E nós current sabemos que há facilities, like obstáculos. vandalism Com that we base na see, minha like maintenance costs, for experiência, example, nós that are temos também, por really exemplo, really challenging for situações de us. vandalismo que aumentam os But on custos de the other hand, manutenção. E isso this foi um can grande really desafio then para make it nós. working. No, Por outro we can lado, keep trying. a solução não é So simplesmente maybe deixar de turning fazer fully isso also porque não está funcionando fully turning the 100%. correct Eu people acho would que have temos more que people melhorar nossa cycling atuação e tentar and conectar e yeah, atrair so mais for pessoas example, para o uso da my bicicleta. E parents, they're just ah, old, but por exemplo, when I see um when they exemplo see how pessoal, meus passionate my kids pais, eles because já I têm have uma even certa friendly even idade, posts about city mas cycling, I see these agora kids and eles they estão just cada vez say, see, mais this is how you spread engajados the com o uso da awareness, like bicicleta. Às this is vezes how eles veem you alguém usando a basically bicicleta e working tiram uma foto e on mandam para things. mim. It's E eu not acho enough que é just isso, a like mentalidade está they mudando. like Mas one or two, but essa não é uma mudança learning que from other acontece de um countries. dia Like para o of course outro. the example of Nós Amsterdam podemos like aprender so com outros países, here is podemos supposed ver, to por happen. exemplo, o que aconteceu So nos yeah, Países but Baixos, em this is Amsterdã. Foram very really necessários well to muitos see anos para having mudar a coaches mentalidade da cidade. consistently working on this, even E é minimizing importante
de termos grupos também que trabalham consistentemente de maneira organizada com isso. E eu acho que é assim que podemos avançar. Mas em alguns países que compartilham a mesma mentalidade e dão mais poder às pessoas, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que sim, poderíamos dizer muitas coisas sobre isso. Mas se você me perguntasse algum tempo atrás, eu não estaria tão confiante assim. Mas agora que as pessoas começam a ver os pontos positivos e começam a perceber, então, que tem pontos em comum com o uso da bicicleta, isso mudou minha maneira de pensar. E é algo que temos que fazer em todos os sentidos da vida, não apenas em relação à bicicleta. Eu acho que a bicicleta compartilhada tem um papel muito importante no que você disse, Sara, ou seja, a visibilidade, a conscientização, o fato de ver mais pessoas usando a bicicleta, pessoas que você não esperaria ver montado numa bicicleta, não apenas crianças e jovens, mas pessoas de todos os tipos. Isso ajuda a mudar a mentalidade, inclusive, por exemplo, em lugares que as pessoas não têm uma própria bicicleta, e os sistemas de bicicletas compartilhadas realmente tiveram um papel importante nisso, e ainda tem. Fernanda, você? Sim, eu acho que isso uma coisa que temos de mencionar é a lacuna de gênero, que ainda existe uma lacuna de gênero no uso da bicicleta. Nós precisamos promover o uso da bicicleta entre mais mulheres e mais meninas. Nós temos de pensar na emancipação da bicicleta para as mulheres. Assim como tivemos o movimento do sufrágio universal muitos anos atrás, a bicicleta pode ter esse papel também. E temos de pensar em promover de novo a bicicleta, agora que estão surgindo outros veículos de duas rodas, são mais rápidos, isso também pode ter um impacto na atração da bicicleta, ou seja, nós temos que continuar a promover o uso da bicicleta como uma solução melhor que as outras. E precisamos falar sobre isso, ou seja, a solução não é esconder os problemas que nós percebemos. Se fizermos isso, se não tratarmos do problema, nós vamos perder a oportunidade de solucioná-lo. Sim, acrescentando assim, minha opinião sobre a questão de gênero, alguns planejadores dizem que se você não vê uma grande proporção de mulheres e de crianças e de jovens na sua rede cicloviária, provavelmente essa rede não está funcionando muito bem, pelo menos. Eu acho que isso é um fator a ser levado em consideração. Um outro ponto é que essa agenda, ela pode ser apolítica. É uma agenda que pode ser apoiada tanto pelos governos de direita quanto pelos governos de esquerda. E muitas vezes o que acontece é que a implementação inicial é feita por um governo, digamos, de esquerda, aí troca o governo, entra um governo de direita, e eles querem eliminar tudo o que foi feito no governo anterior. Mas nós temos de vender a ideia de que esse tipo de projeto beneficia a todos, independentemente da sua visão política. E, na verdade, a bicicleta é uma maneira de criar cidades mais habitáveis, ou seja, com mais espaço para aproveitar a cidade, para interagir com outras pessoas e com o resto da cidade. Isso, na verdade, é atraente para todos os grupos demográficos, todas as faixas etárias também. E se conseguirmos fazer isso, atrairemos mais pessoas. Se tentarmos vender a bicicleta como algo que interessa só aos ciclistas, não conseguiremos ter muito progresso. Sim, eu acho que é interessante tentar remover a bicicleta de uma agenda política. Nós temos de pensar, por exemplo, em alguns países onde a bicicleta equivale a uma grande proporção do número de deslocamentos diários. E isso nos leva a pensar em como elaborar nossas mensagens sobre o benefício da bicicleta e sobre os retornos, sobre os investimentos em estruturas cicloviárias para
todas as idades e para todos os grupos Sarah, políticos Fernanda, do you wanna também. pick up on any of those points? Sara, Fernanda, vocês gostariam de acrescentar algo mais sobre esses pontos? I think that, well, just to add up, is like the Sim, só institutions are para important. concluir aqui, eu diria que as instituições são importantes, ou seja, é importante manter a continuidade desse processo e desses programas. Ou seja, agora, já está se tornando normal que todo novo governo sabe que isso faz parte da realidade, que existe um departamento responsável pelo uso da bicicleta. E aí podemos ver o papel mais relevante das instituições e como as instituições podem garantir a continuidade dessas políticas. E é muito animador ver como o nosso trabalho evoluiu do nada para um trabalho institucionalizado. Bem, eu espero chegar lá um dia. Para nós, ainda estamos nos primeiros passos. E como já dissemos aqui, não é algo que acontece de um dia para o outro, é um processo que pode demorar. E, apesar disso, nós começamos a ver mudanças. E isso está se expandindo para outras áreas também. Muitas pessoas começam a se perguntar, bem, por que não temos calçadas melhores também para que as pessoas possam se locomover melhor? Isso se está expandindo de uma cidade para outra. Isso é muito importante. E é importante também, quando pensamos num plano diretor para uma cidade, alguém com experiência na área de mobilidade ativa deve participar da elaboração desses planos. Eu já vi casos de cidades que pessoas da minha idade, que pessoas que reconhecem a importância da implementação de sistemas de mobilidade ativa e a necessidade de ciclovias e também de calçadas. É importante que essas pessoas que entendem isso participem dos debates. E eu diria que a palavra-chave para isso é visibilidade. Nós precisamos ser visíveis e estar engajados e participar de eventos e continuar, então, a promover essa ideia. Eu lembro de um exemplo, algo que aconteceu alguns anos atrás, durante a pandemia. Muitas pessoas começaram a usar bicicletas mais. E aí, o governo resolveu começar a subsidiar a aquisição de bicicleta para pessoas de renda mais baixa. Antes disso, ninguém pensava muito nisso, mas quando o governo percebeu que as pessoas estavam usando as bicicletas, aí pensaram numa solução. É um processo que leva tempo, mas é algo que precisa ser feito, desde que não seja interrompido o processo. Makes a lot of sense. Sim, faz muito sentido, faz Something muito I want to sentido. pick up on, Fernanda, that you mentioned and that Bem, there's some gostaria de questions tocar num about in ponto the que a Q&A Fernanda is mencionou, e a também tem trend umas that we've perguntas aqui also na seen, I think, caixa de in a lot of perguntas e places over the past respostas, couple of years in particular is kind of the rise o of fato que nós two-wheelers vimos um and aumento no passado recente do the uso use of de two-wheelers veículos de not duas only for rodas, delivery, but also as principalmente para serviços de entrega e também para o transporte pessoal, and e veículos mais rápidos de how duas can we rodas. think about E a pergunta seria: como podemos opportunities pensar to em shift some of those oportunidades trips para to low speed substituir e-bikes? algumas How can we think dessas about viagens leveraging para, por exemplo, electrification bicicletas of elétricas com velocidade and reduzida two-wheelers ou as também a way bicicletas to support that normais? shift? Like, how can Ou we start seja, como thinking podemos about the promover interplay essa between mudança higher e speed, pensar então na interação heavier entre two-wheelers hum, and lower speed veículos de e-bikes duas and rodas mais quad-bikes, pesados e as we're com seeing the motores a growth of combustão two-wheelers e in the last few promover years. Just o very uso de interesting. bicicletas elétricas ou de bicicletas comuns I think that the nas first nossas discussion that cidades. we need to have is in which Eu acho que extent is um this some debate technologies
que temos de ter é como classificar essas diferentes tecnologias. Porque nós temos, por exemplo, as bicicletas elétricas, que são muito diferentes desses outros veículos que nós mencionamos, que são mais rápidos. Então, talvez a velocidade seja um fator a ser considerado. Porque quando pensamos na bicicleta, a velocidade é a velocidade possível para um ser humano. Mas quando pensamos em veículos elétricos ou veículos a combustão, aí a velocidade é muito maior. E temos de pensar em como interagir e como promover a interação desses vários modos. O outro ponto é como podemos nos beneficiar de toda essa tecnologia, mas ao mesmo tempo mantendo em mente que é muito importante manter uma velocidade segura para todos. É uma pergunta bastante complicada e depende muito do contexto de cada cidade e também da prevalência relativa dos diferentes modos. Em cidades, por exemplo, que têm um uso muito alto, muito difundido de motocicletas, por exemplo, isso pode ser diferente de uma cidade em que quase não há motocicletas e que as pessoas usam outros modos de transporte. Nós gostaríamos de poder garantir que o espaço disponível nas cidades, que costuma ser limitado, não seja apenas uma competição entre diferentes veículos de duas rodas e deixando os carros ainda com seu espaço disponível e limitado. Eu acho que temos de levar em consideração o contexto da cidade e também pensar em como substituir o espaço das cidades dedicado aos carros. Sim, eu concordo. Seria importante pensar numa classificação mais clara desses veículos para entender, então, exatamente qual é a diferença e quais são as velocidades diferentes desses veículos e também tentar garantir que não estejamos simplesmente dividindo ainda mais o pouco espaço que existe disponível para veículos de duas rodas. Então, isso nos leva a pensar, então, nos projetos e desenhos viários e como atender às necessidades das pessoas que estão usando nossas cidades e talvez promover investimentos em modos de transporte com velocidade reduzida. Sara, você gostaria de dizer algo? Sim, sim, eu concordo. Eu acho que a resposta específica depende de cada cidade, mas essas preocupações relacionadas à segurança, elas são muito válidas, porque muitas vezes veículos muito diferentes compartilham o mesmo espaço e às vezes tentam se adaptar. Eu já vi, por exemplo, a situação de alguém de bicicleta segurando lá a motocicleta do lado e te pegando uma carona na motocicleta. Mas, acima de tudo, é importante que as pessoas se sintam seguras. Se você está dentro de um carro, naturalmente você está mais protegido do que se estiver, por exemplo, numa motocicleta. E esse fator de segurança é muito importante, temos de pensar isso. Na verdade, segurança acima de tudo, né? É como se costuma dizer. Temos de criar um espaço seguro para todos. Sim. E se pensarmos no uso da bicicleta no contexto, por exemplo, de outros veículos de duas rodas, temos a tendência a pensar, por exemplo, não, vamos ajustar as ciclovias ou construir mais e talvez buscar a promoção de bicicletas compartilhadas, mas é importante considerar todo o contexto e todos os outros modos de transporte presentes na cidade. Eu gostaria de passar agora para falar sobre um outro ponto que costuma interessar muitas pessoas, já recebemos perguntas sobre isso, que é sobre a coleta e compartilhamento de dados sobre o uso da bicicleta.
ao longo do tempo, na verdade, os dados disponíveis sobre o uso de bicicletas sempre foram bastante limitados. E muitas vezes não passavam simplesmente de uma contagem do número de bicicletas nas ruas. E eu gostaria de saber, na sua opinião, se vocês já viram ah, maneiras, se vocês têm conhecimento de maneiras de rastrear o uso das bicicletas e como podemos acompanhar esse progresso em relação ao uso das bicicletas nas cidades. Well, I can share Mexico City's experience. Bem, eu posso falar um I pouco da always experiência da well, cidade do what México. we don't count doesn't count. Bem, So the first nós step is to know how many cyclists you have. It's good to know Eu the diria que o number, primeiro just how passo é it saber increases along the year. quantos Basically, ciclistas if you have existem, a quantos what usuários de you were bicicleta. thinking, É what importante ter esse número para acompanhar ao longo do tempo, para we saber o just que está have funcionando, o que não está Mexico City funcionando, last year, and se o we número went está from crescendo ou não. 267,000 in E no ano 2022 passado, to nós 466,000 fizemos essa contagem na cidade for do Mexico City. México e So passamos de this also is 267 mil para mais de and how you can 400 also deslocamentos diagnose por things, we bicicleta also na thought about cidade it. do México. Are against E agora cycling, temos essa but informação para analisar. so it's also a good E way of communicating with é them. uma boa There's maneira nothing também para a abnormal gente se there. comunicar We need com to os see usuários de who is bicicleta. cycling, where is Temos people também que fazer um cycling. estudo demográfico, Who is temos the de people entender that is using quem the são bike, as pessoas to que usam a understand who is the bicicleta people that e is onde using elas vão. bicycles. E a So partir that's daí also podemos good entender quem for são aquelas knowledge pessoas que transmitting, não estão usando as accountability, and bicicletas. how you can E aí protect all of that. podemos ver So I como strongly believe encorajar in essas pessoas que não having estão all usando a that bicicleta a accounts, usá-la. to be vocal Ou about the seja, results of the essas cycling count, contagens, to also be critical esses about this censos data that you de collect to see ciclistas, what é opportunities importante or coletar challenges there esses need to be dados e had. isso nos And vai last but not ajudar a least, revelar segregate the data oportunidades e so we can know desafios. who is E é cycling, so importante that doesn't também like que esses be dados sejam desagregados para que podemos entender melhor quem é o nosso público. Maybe I can Ótimo, share as muito well obrigada. from Bem, operators even perspective for this bike eu sharing. The first diria quarter, assim, quer dizer, do as ponto de I vista dos mentioned, operadores do nosso exactly like sistema de who is bicicletas riding the bike. We have compartilhadas, eu we concordo com a looked Fernanda, é as importante well saber from the exatamente gender quem perspective está usando as and nossas also like for bicicletas, the reason we have considerando sometimes não reached this apenas survey to understand like as why you're using the características das bike, pessoas, you're ou going seja, for por exemplo, a work or perspectiva just de to run, gênero ou and de we idade, started mas também o to dig in motivo do uso da understand bicicleta. which Ou I seja, você usa a how you bicicleta to para se work divertir or ou para ir para o commute. So trabalho. it's different. E Root nós cause vemos cada vez isn't mais one um of the número answers crescente de of root pessoas que cause, estão it's usando a just fact bicicleta that para ir there's ao a trabalho generalization in this ou area. para ir So à how is universidade, por cycling exemplo. there E um dos important principais of motivos that? é que as pessoas percebem que é Deep mais insight rápido ir de from the bicicleta do que operator tomar o transporte perspective, it's público. about the Do vandalism. ponto de vista do When operador, this project é, first started, é kind of importante this também ter project, dados sobre vandalismo. we Quando esse faced a programa lot of começou, vandalism nós cases, enfrentamos and muitos casos de people were not vandalismo happy with it. And like e sometimes people are not muitas really fine with vezes the change, and this process as is often pessoas não learned. gostam But de over the time, we have mudanças this e achavam que o count projeto of não bikes funcionaria. which were destroyed. E Some a of them partir were daí começamos a lost contar e and fazer um returned. So acompanhamento do número de when we bicicletas que see the tinham curve sido of the number of roubadas ou bikes that need destruídas. this kind of maintenance or that E were isso nos facing some permitiu damages, it's também really decreasing over entender time. o And in tipo de the manutenção last que seria 12 months, I necessário. think Mas it's nós vemos agora que isso it está was almost diminuindo ao longo 70K, do but now tempo. it's really Estamos em getting algumas lower. áreas da In the cidade, middle of Cairo, if you em really follow algumas partes Cairo, da you know cidade, o how bad it vandalismo is está and quase how it's eliminado. really hard Passamos de to keep 250 safe. casos So this is inicialmente from this para praticamente perspective, it's nenhum caso de vandalismo recentemente. E isso nos ajuda, ter esses dados nos ajuda a entender também como o sistema está sendo bem aceito pelas pessoas. Ou seja, era um grande desafio no início, mas agora isso está mudando. E muitas vezes, pessoas que nem são usuários da bicicleta, elas veem alguém vandalizando essas bicicletas compartilhadas e eles vão lá e tiram foto e relatam isso, e denunciam isso e falam, olha, eu vi alguém aqui destruindo uma bicicleta. Ou seja, as pessoas têm essa sensação comunitária, elas começam a perceber que as bicicletas pertencem à comunidade. Ou seja, as pessoas começam a perceber que não é
é um projeto do governo ou da nossa organização, mas é um projeto que pertence às pessoas. E parte disso pode ser medido, mas parte dessa medição também é muito qualitativa, é algo que você percebe. Bem, eu posso responder sua pergunta de uma maneira um pouquinho diferente, Dana. Eu acho que o rastreamento e a contagem é importante, mas é importante também monitorar o movimento e o uso das pessoas, mas precisamos também fazer um rastreamento do financiamento, ou seja, os níveis de comprometimento, e também monitorar como os recursos estão sendo gastos. Ou seja, quando pensamos em planos de mobilidade por bicicleta e vários documentos de políticas públicas, bem, eles são muito positivos, mas eu gosto sempre de poder ter acesso aos documentos financeiros para saber exatamente como estão sendo gastos os recursos. A realidade é que algumas das políticas que nós vemos, elas é como se você tivesse, por exemplo, uma banheira cheia d'água e você tenta esvaziar essa banheira com um copo, mas ao mesmo tempo a torneira está aberta ainda, ou seja, você gasta, mas não tem um acompanhamento, não tem uma maneira de estancar, digamos, esse vazamento. E eu acho que aqui temos um papel a desempenhar e um artigo vai ser publicado essa semana pelo banco sobre isso, sobre como os atores deveriam começar a estabelecer metas de gastos anuais mínimos para determinadas áreas. Ou seja, você não precisa acompanhar cada detalhe, cada alfinete gasto, mas estabelecer metas. E, naturalmente, essas metas vão começar muito pequenas. Em alguns casos, a gente está falando de 0,01% dos gastos destinados à mobilidade, só que isso pode ser ampliado com o tempo. Sim, é um ponto muito importante. Eu acho que falta transparência em relação ao financiamento da mobilidade ativa e nos orçamentos municipais. Eu sei, por exemplo, que na Índia, em outras partes do mundo, nossas equipes, nossos escritórios estão tentando entender exatamente quanto está sendo gasto do ponto de vista percentual em mobilidade ativa, mas é algo muito desafiador. Mesmo quando tentamos analisar documentos sobre orçamentos públicos, é um exercício que toma muito tempo e muitas vezes é difícil diferenciar o que diferentes linhas orçamentárias querem dizer e fazer esse acompanhamento ao longo do tempo. Mas é um ponto muito importante, ou seja, como usamos os dados e como podemos usar diferentes aplicativos, talvez esses modelos linguísticos, para fazer uma análise de documentos mais longos e extrair as informações que nos interessam, ou seja, ter uma ideia melhor de onde estávamos quando começamos e onde estamos agora. Bem, estamos quase chegando ao final aqui do nosso webinário e temos aqui mais umas 2 ou 3 perguntas, talvez consigamos responder antes de finalizar. Eu gostaria de falar rapidamente sobre o papel dos governos nacionais, e especialmente para você, Fernanda, que tem experiência em trabalhar com governos nacionais, você também, Sam. Como vocês acham que o papel dos governos nacionais mudou ao longo dos últimos anos?
E queria saber também se vocês acham que esse entendimento mudou um pouco em relação ao uso da bicicleta ser uma questão municipal ou se os governos nacionais também devem participar. I've been yabbering on a lot. I think you should go first, Fernanda. Eu acho, Fernanda, você Well, I work in pode local começar. government for 12 years. And Bem, I eu trabalhei started no as a governo national local leader por until 12 a anos that demanded the government to build cycle lanes, and then I became e part of the government that needed to build cycle na verdade, lanes. So I antes see a disso, whole evolution in eu how era uma government ativista, eu has promovia o uso da been bicicleta e fighting depois fui trabalhar no governo, institutional estar local do outro levels. lado do But the balcão. big question is E how can you eu build trabalhava cycle muito em because the nível national government local. comes Mas a to these questão é local como levels atrair and to decide financiamento like do we need governo to make nacional little projects, para something that is investir minimum em ações standard and municipais big locais. infrastructure projects Porque, that build naturalmente, quando usually pensamos em the national projetos funding. cicloviários, eles I são always muito feel that pequenos I'm really comparados com interested in grandes people projetos de infraestrutura intermodality. que vemos em nível How can nacional. connect the agenda of E a transport questão é with como the agenda conectar of a agenda do sustainability? transporte Because there's com one a thing for agenda sure, da when mobilidade you have ativa. more potential of any Porque se transport nós project reunirmos that essas has a duas bus agendas, lane aí really teremos um close to where the potencial station is going to be built. muito mais So when forte you have para cycling infrastructure that atrair can investimentos, recognize ou that seja, people podemos love to ter get uma to work on a estrutura bicycle, de so they mobilidade have these que longer distances, reconhece os and outros then we modos can de make infrastructure transporte, ou então that uma is estrutura de connected with transporte public mais ampla que também ride-sharing, é with bicycle conectada a parking, with sistemas cycle de, lanes. por So I exemplo, think that bicicletas for the national compartilhadas e level, we ciclovias e put on estacionamentos para the bicicletas. view of the national Então, eu authorities acho that que cycling can é be a importante promoter of promover essa better public visão transport entre as and better autoridades nacionais connectivity de que with a access bicicleta travel and pode international ajudar a transport in melhorar o order to transporte improve como um better todo e connections and melhorar develop esses intermodality in the country. deslocamentos diários para o trabalho e para Yeah, os to estudos. complement those excellent points, I think Sim, that só the way you've complementando worded aqui o ponto what excelente you que alluded to in a your opening Fernanda response, Fernanda, fez, is that é cycling algo que eu is not disse just lá no about início. local mobility, it's about Quando national pensamos em public good bicicleta, não in estamos many, falando many apenas de reasons, mobilidade sustainable development local. reasons that Ou different seja, o uso da national level bicicleta countries can pode get behind from promover health, from sucessos e finance, from avanços transport. em várias áreas Just because it happens at the local level do doesn't país, mean da it's not economia nationally país. Quer dizer, significant and ah, important. só porque é uma And ação local não quer dizer que I não tem think that importância e the big significado new mais frontier amplos. here is on using Eu acho que um ponto national importante government aqui grant programs and other funding seria como mechanisms usar, to por exemplo, develop cities programas de like that financiamento do very governo successfully nacional e in outros local ways. mecanismos de Just like financiamento we've done para with highways in the promover past, what we could ações do is em make nível the local, public transport como fazemos, por exemplo, investments. para I think the investimentos case em is transporte now, público. and some Ou governments, seja, actually, national governments are already doing this alguns governos at the nacionais já estão regional level. You fazendo have isso, like EU level e initiatives em to make nível that transition regional faster. temos But that's também where the big idea iniciativas is. da That's where União billions and Europeia billions of dollars para are isso. spent E é aí que investing in rural encontramos infrastructure muito to dinheiro, aí é obviously lá que estão os bring that bilhões e money bilhões more de down to dólares. provincial E, and city level interventions. e esses recursos podem chegar ao nível da So I think we'll cidade. have to wrap it Bem, there as é we isso. are Eu at acho que nós precisamos time. encerrar I aqui want porque to chegamos ao thank final all of da our hora que tínhamos panelists alocado para for esse their debate. great Eu insights, gostaria de obviously agradecer all coming os from nossos different regions, painelistas pelos and their kind of different seus entry points to this, but it was insights, really pelas helpful suas perspectives to experiências hear from e you. pelas The chat has perspectivas que been compartilharam active the whole conosco. time. E eu Lots of vejo os good insights participantes in aqui no there as chat well. permaneceram And ativos again, durante just todo o want to thank webinário. all Muito of you obrigada who por sua joined and also participação, who pelas love suas being part ideias. of the Gostaria de Cycling agradecer a Network over todos que these past few participaram years. deste evento e também We're todos que really trabalharam grateful conosco ao to longo all dos of our últimos 4 co-workers anos and our partner na organizations campanha who really Cidades made the Pedaláveis. campaign what it E is today. eu agradeço a Even though todas we're, as cidades e as figuring out some organizações que things out, permitiram especially que essa at this time, campanha it's fosse tão bem definitely a sucedida. team that E embora estejamos really has encerrando continued to oficialmente a push campanha, isso não for quer dizer que esse trabalho está the things that encerrado. we've been Nós talking about today. continuaremos a And I'm fazer looking forward pressão to para continuing the expandir o strides que with nós all of you. alcançamos até So agora, e eu thank you so espero ter much a oportunidade de again, fazer isso em parceria com and todos see you vocês soon. aqui. Então, muito obrigada mais uma vez, espero revê-los em breve. Thanks, everyone.